Salve, salve rapaziada, professor Leandro Levi na área para falar sobre um tema específico que você vai precisar saber para fazer o seu concurso. Que tema é esse? A célula de Hadley. A célula de Hadley, ela participa da circulação geral da atmosfera, mas vamos falar mais especificamente da célula de Hadley. O que é a célula de Hadley? Olhando aqui nesse nosso esquema, a gente tem o planeta Terra em verde, a linha do Equador, que é a latitude 0 grau, aqui no centro da Terra, dividindo a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, a latitude 30 graus norte como sendo o trópico de Câncer e a 30 graus sul também como sendo o trópico de Capricórnio, aqui a zona intertropical. A zona mais quente do globo, vocês vão concordar comigo, é a zona equatorial, porque é a zona que mais recebe luminosidade de forma perpendicular com o solo. Isso, consequentemente, tem maior capacidade de esquentar mais a superfície, tornando essa zona a zona mais quente do globo. Consequentemente, você vai ter uma zona de baixa pressão atmosférica. Por quê? Porque você vai ter movimento ascendente de vento, você vai ter movimento ascendente de ar. O ar, quando ele é esquentado, quando ele fica quente, ele faz movimento ascendente. Então você tem, como mostra aqui o nosso esquema, formação de nuvens, uma área muito nebulosa, porque você tem movimento de ar e água ascendente, água que evapora, muda de estado físico e ascende, né? Sobe. Então você tem um movimento ascendente, isso quer dizer que é uma área de alívio atmosférico, né? De baixa pressão atmosférica. Esse movimento ascendente chega numa certa altitude, ele vai para um lado e vai para o outro lado, como a gente está vendo aqui. Esse movimento ascendente, ele vai fazer um movimento descendente lá nos trópicos, tanto no trópico de Câncer quanto no trópico de Capricórnio. Por isso que os trópicos são áreas de alta pressão atmosférica, porque tem um movimento descendente, entendeu? Você tem uma coluna de ar caindo sobre essa superfície. Então é um movimento que compõe uma alta pressão atmosférica. O ar ali está denso. Não tem como ter movimento ascendente, consequentemente é uma área que não tem nuvem. É uma área de céu limpo, tanto no trópico de Câncer quanto no trópico de Capricórnio. Esse movimento que faz com que você tenha uma área de alta pressão aqui no trópico de Capricórnio e aqui no trópico de Câncer, faz com que o ar que está aqui embaixo, ele seja expulso, chegue aqui na área de baixa pressão, porque a área de baixa pressão está vagando um espaço para esse vento vir aqui e contemplar esse espaço vago. A área de baixa pressão aqui do Equador não é uma área de movimento ascendente de ar? Então, se é uma área de movimento de ascendente, de alívio de pressão, está vagando. E aí o ar que está sendo pressionado pela coluna de ar descendente, tanto no trópico de Capricórnio quanto no trópico de Câncer, ele vai correr para baixa pressão atmosférica da linha do Equador. Os ventos de baixa altitude, da baixa atmosfera dos trópicos, tanto do trópico de Capricórnio, aqui embaixo no sul, quanto no trópico de Câncer, aqui em cima no norte, esses ventos são chamados de ventos alísios. Eles vão fazer com que aqui na zona do Equador você tenha uma zona de convergência intertropical, a famosa ZCIT, a zona de convergência intertropical. O nome desse movimento circular que a gente acabou de descrever aqui passo a passo é a célula de Hadley, porque foi o Hadley que descobriu essa célula, esse movimento dos trópicos fazendo uma interação com o Equador, né? Uma célula tropical, que a gente pode dizer assim. É uma curiosidade, justamente porque aqui nos trópicos a gente tem um movimento descendente de ar e, consequentemente, não tem formação de nuvens, né? Como tem aqui na zona equatorial. Isso ajuda a termos a grande maioria dos desertos localizados nos trópicos, tanto no trópico de Capricórnio, aqui embaixo no sul, quanto no trópico de Câncer, aqui em cima no norte, né? Isso é uma das causas dos trópicos terem os desertos do mundo. E aqui no Equador, justamente por ter uma área muito nebulosa, com muita nuvem, nuvem provoca chuva, a gente tem áreas de florestas, como a floresta amazônica. É porque a floresta precisa de água para conseguir se desenvolver em toda a sua biodiversidade, certo? Então, a gente consegue, olha aqui, ó, olha a célula de Hadley sob outra perspectiva agora. A linha do Equador, o trópico de Câncer lá no norte. Aqui você tem um movimento ascendente porque é uma área de baixa pressão atmosférica, uma área muito quente, é uma área que tem muita água evaporando, muito ar ascendendo, então é uma área que tem muita formação de nuvem, claro, e tem muita chuva. Essa área, ela dá origem a esse vento aqui de alta atmosfera que cai sobre os trópicos, aqui mostrando o trópico de Câncer, aqui em cima no norte, né? O trópico de Câncer, ele é uma área de alta pressão atmosférica, né? Porque tem um movimento descendente, movimento de uma coluna de ar
caindo, descendo em cima desse ar que está aqui embaixo. Esse ar que está aqui embaixo ele é expulso, tanto para um lado quanto para o outro, e aqui ele ajuda a compor a célula de Hadley, fazendo com que esse movimento circulatório seja um movimento que compõe a circulação geral da atmosfera. Beleza, galera? Espero que tenham entendido o que é a célula de Hadley, que às vezes aparece aí no concurso de vocês e vocês não sabem o que é a célula de Hadley. Então, fica aqui comigo, deixa o like aí, claro, deixa o like e compartilha esse vídeo, com certeza. Valeu? Tamo junto!